E aí pessoal, tudo bom? Professor Vanderlei, hoje em mais um IVCast da Faculdade V2. Hoje na mesa aqui, nosso convidado, o instrutor digital Lucas Santos, o nosso professor da casa, Gabriel Azevedo e eu, Vanderlei, tá? Hoje a gente vai seguir com um tema que é as diferenças entre professor, tutor EAD ou tutor em geral, né? E instrutor digital. Falar um pouquinho das características de cada um, que cada um faz aí, tá? Mas antes, o nosso convidado vai falar um pouquinho da experiência profissional e depois a gente começa a falar sobre o tema aí. Isso beleza, aí, pessoal? Lucas? Isso. Então, obrigado pelo convite. Algumas pessoas me conhecem aí do canal da Faculdade V2 ou de algum curso ali dentro do Glass. Mas, enfim, meu nome é Lucas. Atuo como instrutor digital na Faculdade V2, mas o que é instrutor, tutor e professor nós vamos discutir hoje aqui. E a minha experiência é mais focada no desenvolvimento front-end e na onde é a área da qual eu ensino, né? Pessoas que estão começando ali no desenvolvimento web, front-end. Então eu atuo como instrutor, pego na mãozinha ali e vou trilhando o caminho junto com essas pessoas. Normalmente você trabalha com beginners, né? Com beginners, fica lá uns 3 meses. Exato. Agora está reformulando, né? Estou reformulando, reescrevendo tudo ali. Tiveram já algumas turmas, então agora estou reescrevendo para chegar. Tá, acho que vai negócio começar melhor. a 7ª turma, acho. Por aí. Já faz algum tempinho que a gente está, né, na parte do beginner. O beginner, para quem não sabe, ensina-se HTML, CSS e JavaScript, tá? Exato. O cara entra ali sem saber nada e já Zero. consegue. E daí sai já como júnior, né? Às vezes consegue como enfrentar estagiário. o mercado de trabalho. Já pode pôr um projeto de 1000 horas que vai embora. Puxa, vai. Sai coordenando. Beleza, então. Bom, então agora o tema, né, que é abordado, diferença entre professores, tutor e instrutor digital. Essa aqui a ideia é mais voltada a EAD. A gente vai comentar um pouquinho mais também do presencial, mas aqui o foco mais é a parte do EAD, tá? E aí, Lucas, o que você fala aí pra gente aí dessas diferenças aí? Pois é. Quer começar do seu instrutor Pode digital? ser, Depois instrutor. a gente vai subindo? Então, o instrutor geralmente é o cara que ele, em resumo, ele tem um conhecimento técnico, que nem, por exemplo, você vai na internet e procura lá curso de, sei lá, Photoshop. Geralmente, quase sempre não vai ser um professor de fato, é um cara que tem um conhecimento técnico, ele sabe mexer com Photoshop, e aí ele organizou um materialzinho e agora ele dá cursos sobre Photoshop. Né? Então, no meu caso, eu não sou um profissional assim livre, né? Não faço freelance, eu tenho a instituição, que é a faculdade da qual eu trabalho, então eu tenho um conhecimento, que é no caso com desenvolvimento front-end, preparo um materialzinho e ensino as pessoas. Né? Então, o instrutor ele tem essa pegada de ter o conhecimento, não precisa ser um cara formado, um cara que tem ali, né, curso de pedagogia, licenciatura, não, ele tem o conhecimento e ensina pessoas. Né? Aí tem o professor. O professor ele já é o cara formado, ou ele fez pedagogia, ou ele fez algum curso de licenciatura de alguma área ali. Então ele atua como real professor, ele pode dar, que nem o pessoal de pedagogia, dar aula em escolinha e tal, né, para crianças, e o cara que faz a licenciatura em algum curso vai dar aula geralmente para ali ensino médio, faculdade, universidade, e às vezes também ele tem um mestrado, né, a maioria das vezes o cara tem um mestrado também. Uhum. Mas enfim, então o professor ele é aquela pessoa mais didática, ele sabe dar aula, prepara o material, sabe avaliar as pessoas, sabe aplicar uma prova direcionada para ver se o cara aprendeu, né, então ele é mais professor mesmo do que um instrutor. Uhum. E o tutor, ele geralmente trabalha com um professor, que é o cara que é um facilitador ali da vida do professor. Ele auxilia o aluno, ele tira a dúvida muitas vezes, ele tem um conhecimento do assunto, mas ele não é professor, ele não dá aula, mas ele ajuda o aluno a trilhar um caminho melhor. Né? Então ele é como se fosse um assistente do professor, o tutor. Né? Tá, beleza. Bom, então o instrutor digital, ele não necessariamente tem que ser formado em alguma graduação. Exato, não. ele tem que ter o conhecimento. Conhecimento técnico para poder Não, ensinar, senão não adianta, o cara não sabe Photoshop, mas é graduado. Ele não vai conseguir passar as informações porque então, ele não conhece o produto. Exato. Tem que ter o conhecimento ali do que eu vou ensinar o cara, então ele tem que dominar o assunto para poder ensinar alguém. Tá. O tutor
ele é chamado de mediador, né? Então é o que fica entre o professor e o aluno. E o aluno. Então ele ajuda dele, ele sabe sobre o que o professor ensina, mas ele não dá aula. Porém ele fica ali tirando dúvida, dando um auxílio para o aluno, para facilitar ali a vida do professor. O professor não fica presente 100% do tempo na vida do aluno. O professor dá aula, mas que fica presente com o aluno é o tutor. É o que pega na mãozinha e tipo avalia as atividades, né? Exatamente. E o professor daí já é aquele cara que fez o conteúdo. Normalmente o professor, obrigatoriamente, né, pelo MEC, a gente fala, pelo MEC ele tem que ser formado. Sim. E para ser professor, por exemplo, de curso de graduação, ele não pode ser só um graduado. Então, ele fez ciência da computação, fez ADS, fez sistemas, engenharia da computação. Não adianta só a graduação, ele tem que ser pelo menos especialista, quer dizer, feito alguma especialização, uma pós-graduação, que é chamado de lato sensu, varia de 1 ano a 2 anos, né? Isso daí é o professor quando ele tem um nível mais baixo, digamos assim. Daí quando ele é professor mestre, então normalmente o mestre ele já passou para a graduação, por exemplo, fez ciência da computação. Daí fez uma especialização em design e internet, sei lá. Daí ele fez um mestrado em ciência da computação. Daí ele tem uma classificação maior do que esses outros dois. E pode ter o doutor também, que daí normalmente o doutor ele já fez mestrado. Mas tem aquele lá que faculdades que você faz mestrado e doutorado junto. Mas normalmente sempre a pessoa faz um mestrado antes, porque o doutorado é bem difícil, para dar uma ideia do que é e depois vai para o doutorado. Mas esse pessoal sempre dá aula em universidade mesmo, né? Isso, faculdade, centro universitários ou universidade, né? Daí a faculdade quando é mais baixo não tem todas as áreas, né? Centro universitário daí tem algumas áreas, né? E a universidade daí tem que ter todas as áreas, humanas, biológicas, tudo, para ser considerado uma universidade. Então só as grandes conseguem ser chamadas de universidades porque ela tem vários cursos, entre os cursos várias áreas, né? Biológicas, humanas, exatas, daí tem que ter tudo, né? E aí tem que ter um cara de cada área que domina o assunto. Vários caras de cada área. Geralmente a universidade ela é composta por vários departamentos. Isso. Cada departamento toma conta de uma área. Então, na verdade, cada área tem vários departamentos. Então você tem, vamos supor que você tem, dentro de numa universidade você tem os cursos de biológicas, os cursos de humanas e os cursos de exatas. Dentro de cada uma dessas divisões, tem subdivisões que são tipo departamentos. Então, cada departamento cuida de algumas coisas específicas. Por exemplo, você pode ter dentro da área de exatas, você pode ter um departamento de física aplicada e um departamento de matemática aplicada. Tudo bem que eu dei 2 exemplos que talvez se sobreponham um pouco, mas um tem cursos mais voltados à matemática e outros podem ter cursos mais voltados à física. Entende? Pode ter uma distinção ali, mas geralmente as áreas elas são um pouco mais distintas do que o exemplo que eu dei, né? Vamos dar um exemplo melhor, então tem um departamento de matemática aplicada e um departamento de física teórica, vamos supor. O departamento de física teórica está mais preocupado em promover pesquisa, descobertas científicas, avanços científicos voltados à física teórica, a situações que talvez nós não possamos observar no universo, enquanto que o departamento de matemática aplicada trabalha com estatística e outros métodos que são mais analíticos e podem ser aplicados em empresas ou até na própria ciência. Mas o grande lance, assim, por via de regra, né? Você sempre pode dar aula para um nível abaixo do que você está. Por exemplo, se você for um professor licenciado, você pode dar aula até ensino médio. Se você for um professor com mestrado, você pode dar aula até ensino superior. Se você for um professor com doutorado, geralmente quem tem doutorado e não é professor, algumas vezes bom, pelo menos na época que eu fiz faculdade era um pouco difícil você encontrar esses caras, né, dando aula no ensino de pós-graduação. Mas geralmente quem ensina os doutores, ensina, né? Tudo bem que quando você está no doutorado você não está muito mais para aprender, você está mais para produzir conhecimento. Mas tem algumas disciplinas, a maioria dos programas de doutorado do Brasil tem disciplinas. E quem aplica essas disciplinas geralmente são professores especialistas, são professores já contratados, alguns concursados, outros contratados de diferentes modalidades aí. E esses professores aplicam as disciplinas
especialista. Quando a gente fala de uma disciplina especialista, não é você, tipo, chegar e aprender, dentro de uma disciplina você vai aprender calcular raiz quadrada, integral e derivada. Você vai fazer um curso só para calcular a derivada de um exato tipo de função matemática. Então são coisas bem específicas, né? E aí o doutor, ele tem todo o gabarito para dar aula, para instruir em universidades de ensino superior. Não que o mestre não possa fazer isso, o mestre pode também. Mas, culturalmente, as instituições de ensino superior dão preferência para doutores. Até porque existe uma diferença entre mestrado e doutorado. Todo mundo acha que mestrado e doutorado é a mesma coisa, só que doutorado é 2 anos a mais. Não é, é muito diferente. Tanto que quando você defende o seu mestrado, você defende uma dissertação de mestrado. E quando você defende o doutorado, você defende uma tese. Uma dissertação é fundamentalmente diferente de uma tese. Sim. Uma dissertação você está avaliando, buscando referências bibliográficas, matrizes bibliográficas para constituir, para descrever sobre um tema. Você está praticamente descrevendo um tema. Quando você defende uma tese, você está defendendo de certa forma, um conceito que ele é novo, que ele é inédito. E no mestrado ele não necessariamente precisa ser inédito. Ele pode ser recente, mas ele não necessariamente é inédito. E no doutorado é inédito. Obrigatoriamente tem que ser uma coisa nova, que não existe. Por isso que é tão difícil, né? Por isso que é sempre interessante fazer um mestrado. Por isso que é importante fazer o mestrado antes. Porque o mestrado já é, por exemplo, quando você faz graduação, você fala, nossa, como é difícil. Quando você faz uma pós-graduação, você fala, nossa, como a faculdade era fácil. Agora, quando você cai no mestrado, você fala, puta, pós-graduação, pé nas costas eu faço, que é tranquilão. E quando você está no doutorado, você vai achar que o mestrado não é tão difícil assim, entendeu? Então o doutorado é o último escalão do... Tem o pós-doutorado ainda. Tem o pós-doutorado. Mas o pós-doutorado, ele é considerado como doutor também. Ele não te dá um título a mais. Só dá aquele que a mais ali. Dá pontos em currículo. Vai ser doutor em mais alguma coisa, entendeu? Mas não vão te chamar de pós-doutor. Não existe. Não te chamar de doutor. Pós-doutor. No máximo é doutor. E o legal também dessa parte aí do doutorado, né? É que, por exemplo, que nem ele tinha comentado, né? Só um doutor pode dar aula para um doutor que está começando, um doutorando que eles chamam. Um doutor pode dar aula para todo mundo para baixo. Agora, um mestre não pode dar aula para um doutor, porque ele está acima do mestre. Então, por exemplo, eu estou fazendo doutorado lá. Todos os meus professores obrigatoriamente têm que ser doutores ou pós, né? Ter feito pós-doutorado. E também uma coisa que o pessoal confunde também, o Gabs deve saber, que tem lá o PhD, né? Que o pessoal lá põe. Você vê bastante no LinkedIn. PhD. Tá, o PhD, se ele fez numa universidade, pode ser duas coisas. Ou faculdade sanduíche, aquela que você faz uma parte no Brasil e uma parte fora, né, do Brasil. Ou ter feito uma totalmente fora. Você vai lá, que nem o carinha lá que vai fazer medicina lá em Harvard, que saiu ontem na TV lá. Quando ele terminar o curso dele lá, se for doutorado, daí ele é considerado PhD. Só que muita gente confunde, faz no Brasil a faculdade e fala que é PhD. Não, ele é doutor. Então PhD é o cara que sai. É o mesmo doutor, só que ter feito Na verdade, quando a gente fala mestrado, doutorado, não é só mestre, mestre em ciências. A tradução do inglês é de Master of Sciences. Isso. E inclusive quando você faz um bacharelado, é Bachelor of Science. Então é bacharelado em ciência. Mestre em ciência. Do doutor, do PhD, eu não sabia dessa não. Para mim, doutor aqui também era PhD. Porque eu entendi que o doutorado é que você é doutor de filosofia, né? Doutor em filosofia, que o PhD é filósofo. Tanto Philosophy que... Doctor, se não me engano. Isso, Só que daí muda, né? Por exemplo, quando você é um doutor aqui é DR, quando você é um PhD, daí é PhD. Né? Acho que o prefixo muda, né? Porque lá fora é PhD, tudo bem. Mas eu não sabia que tinha essa diferença. Para mim, os dois lugares, se você tá fora é PhD... Eu fiquei sabendo isso aí no mestrado. Que daí tinha fazendo um mestrado que ele tinha um doutorado, só que era PhD. Daí o professor falou... você é doutor ou PhD? O cara falou, não, sou PhD. Tá, onde você fez? Daí ele tinha feito uma faculdade aqui.
Daí eu falei, não, cara, então você é doutor, não é PhD. Porque o pessoal confunde, também manda no comentário, e às vezes isso aí mudou, né? Porque eu fiz em 2006, eu acho, não sei se mudou, eu acredito que não. Mas quando o cara põe lá no currículo PhD, significa que ele fez um doutorado fora do Brasil. Essa é a ideia. Tanto que o pessoal às vezes confunde mestre, qual é quando você é um mestre, né? Isso aí também muita gente erra, que eu vejo no LinkedIn lá, os caras põem MSc, né? Que é uma Master Science. E na verdade no Brasil mestre é M maiúsculo, E minúsculo, ponto. E mestra, que daí a mulher que fez mestrado é M maiúsculo A, ponto. Caraca. E o pessoal põe MSc, que às vezes escreve até como abreviação de manuscrito. Mas é que em inglês, por exemplo, se você acho que isso aí depende um pouco do propósito. Se você está escrevendo, por exemplo, você vai colocar seu currículo. Você vai estar escrevendo um currículo em inglês, se você colocar ME, ninguém vai saber o que é. Às vezes o cara tá focando aí nisso. realmente, aí você tem que colocar M maiúsculo, S maiúsculo, C minúsculo. Isso. Que aí você indica para quem está de fora saber o que é, né? Pra gente interno aqui no Brasil, ME. Para quem está fora, ME não vai fazer sentido, eles vão tentar ver o que é. E também tem o esquema do doutor, que um monte de trabalho aí que o pessoal tem, o cara de direito, o advogado, geralmente médico também. psicóloga, médica, Chama de doutor. até fisioterapia põe doutor lá, né? DR, você vê na plaquinha. E cara, para ser doutor não é fácil, né? Você não faz uma graduação, Já é doutor. daí faz um exame da ordem e é doutor. Tudo bem que eles usam uma lei lá de 1990 e não sei quanto, de Dom Pedro, não sei o que, coisa bem nova, né? Então eles seguram, né? Essa coisa antiga aí. Estou falando do pessoal do direito. Depois eles vão querer matar eu, mas eu brigo direto com os professores que são do direito. Quando que eu dou aula lá, tem o pessoal de direito. Eles mesmos falam, eu não sou doutor, tá? Eu sou bacharel em direito e sou representante da ordem lá, advogado da ordem lá, OAB, né? Mas eu já vi fisioterapeuta, psicóloga, colocando doutor. E só tem graduação. Isso, e só tem graduação. O famoso doutor é quem tem doutorado. Né? Mas sei lá. não, assim, claro, eu acho que fundamentalmente não, mas praticamente, do ponto de vista prático, ter o título não... também acho isso. Tem lá, lógico, né? Tem a academia, ela é o maior prêmio da academia, e quando eu falo academia não é academia de musculação, é academia científica, é o prestígio. Claro que o título havia, né? Eu não sei se ainda hoje quanto é importante isso, mas o título dava muito prestígio, até porque tem o Sir, né? Na Inglaterra e tal. E hoje eu acredito que tem um papel um pouco menos importante, mas na academia, tanto o título é o pagamento que é até mal pago. Quem é pesquisador geralmente recebe um salário menor do que a indústria proporciona. O que ele curte é o conhecimento. O cara que ele é pesquisador, ele tem que ser movido ao conhecimento. Não só aqui no Brasil, talvez seja um equívoco, muita gente acha que, nossa, mas lá fora do Brasil é muito bom. Não que seja ruim. Claro, a gente passa por alguns problemas que, claro, todo país em fase de desenvolvimento acho que passa. É mais uma recessão. Mas ser pesquisador em todo lugar do planeta é difícil. Não é uma promoção, porque não é uma profissão que te traz lucro, consequentemente. Você está fazendo um projeto de pesquisa, pode ser que aquele projeto de pesquisa não dê em nada. O resultado de uma pesquisa, ela não necessariamente tem que ser um avanço científico. Ele pode ser simplesmente isso que eu pesquisei não serve para nada. Agora. Mas pode vir a servir no futuro próximo. Mas falando bastante de pesquisa, né? E mudando um pouquinho de assunto, agora falando um pouco mais da parte técnica, da parte prática, tem observado um grande aumento na quantidade de instrutores digitais, né? Tem bastante gente ensinando no YouTube, né? Daí que tá, né? Que o cara não necessariamente ele é um professor, ele tem conhecimento ali, domina uma linguagem, domina um framework, né? Não é difícil achar, não. Às vezes, para pessoas do nosso convívio, né? Nossos amigos, ex-colegas de trabalho, o cara tem o trabalho dele, tem a vida dele tranquila, aí no tempo livre tem um canalzinho no YouTube, tem um Instagramzinho,
que ele ensina pessoas. Aí tem muito cara que hoje em dia está vivendo disso, Sim. que é de vender cursos. Né? Vários caras tinham um emprego como desenvolvedor, cara bom, cara fera ali, e aí ele começou, vou começar a vender um curso. Só que aquele começou a dar tanto certo para ele, que compensava já sair do trabalho e só dedicar a vida. Tem vários caras assim. Eu acho que como todas as áreas, né? A computação ela tem também a sua parte científica. Todo mundo acha que a computação não tem uma parte científica. Né? A computação é puramente aplicada, não existe parte científica, mas existe sim. As pessoas, os engenheiros, os cientistas que desenvolvem novas tecnologias, desenvolvem novos protocolos, novos sistemas operacionais até inclusive, são cientistas da computação, porque eles estão, de certa forma, descobrindo novas formas de transmitir informação. Né? A computação, basicamente, hoje é transmitir informação. E também de calcular, enfim. A computação, a parte científica da computação não é necessariamente ligada à parte de hardware. A gente pode ter cientistas da computação que trabalham puramente com software e utilizam os mesmos processadores, as mesmas memórias RAM que nós utilizamos nos nossos computadores domésticos, mas eles desenvolvem novas tecnologias, novas formas de trabalhar com bits e bytes que proporcionam um avanço. Né? Eu acho que, por exemplo, um exemplo que talvez a galera encontre, a equipe que criou o React, eles são, de certa forma, cientistas. Eles bolaram uma nova forma, uma nova maneira de fazer uso do Webpack, que é uma ferramenta para quem trabalha com front-end bastante popular, para você agrupar diferentes arquivos JavaScript em um bundle que o navegador entenda. E eles fizeram um bom uso, tiveram uma excelente sacada de componentizar a forma como nós escrevemos nossos sites, nossos sistemas web no geral. Então, de certa forma, eles fizeram ciência, eles cientizaram, de certa forma, organizaram logicamente ali um processo de ideias que deu origem ao React, que é uma forma completamente diferente, relativamente diferente ao que é comum ser escrito na internet. O pessoal que desenvolve navegadores, que desenvolvem protocolos de rede, HTTP, HTTPS, HTTP2, HTTP3, são todos cientistas da computação. Só o pessoal gênio, né? Não necessariamente são gênios, mas eles têm uma visão diferente. Que nem o pessoal do React, né? Foi no Facebook, né, que criaram. Então eles tinham uma necessidade ali, vamos criar uma framework para isso, uma biblioteca. E aí o pessoal se reuniu, mesma coisa com o Golang, né, a linguagem lá, o Go. O pessoal do Google, os engenheiros do Google, falou, eles usavam C, C++. Tá meio lerdo isso aqui, vamos criar um negócio novo. Aí surgiu uma nova linguagem. E não necessariamente a equipe que desenvolveu é a mesma equipe que faz os produtos. Sim. Às vezes, dentro do Facebook, eu não trabalho no Facebook, não sei como é lá dentro, tá? Nunca trabalhei. Mas eu acredito que a equipe que desenvolveu o React não é necessariamente a equipe que usa o React no dia a dia. Uma equipe criou, foi responsável por criar e transmitir esse conhecimento, transformar em técnica, né? Pega a ciência e transforma em técnica. Depois os outros utilizam. Para que todo mundo possa utilizar. E no fim, né? Funciona bem, né? Porque hoje Excelente. É uma excelente forma de escrever aplicativos, a web hoje, né? Então, tem isso. A computação tem ciência também. Não é porque você gosta de computação que você tem que obrigatoriamente seguir uma carreira puramente técnica e viver a vida produzindo apps. Você pode viver a vida também pesquisando novas formas de utilizar os computadores de maneira diferente. Você é um cientista, às vezes nem faz a graduação em ciência da computação, mas é o cara que você está criando, está pesquisando, está fazendo coisas novas, né? Inventando. Isso é bastante importante, né? Senão não tem evolução, né? Exato. Ficaria a gente com não teria as novas com linguagens. base, Estaria escrevendo só HTML e Flash até hoje. Top. Beleza. Bom, voltando então lá, a parte, falar um pouco agora do tutor, né? A gente comentou que o tutor ele pode ser tem tutor de pessoas, né? Aquela pessoa que acompanha, um cara com alguma deficiência ou alguma necessidade, vai ter um tutor dele, mas o tutor para sistema EAD, né? Para plataformas EAD, só para finalizar aqui, é aquele carinha que é o mediador entre o que o professor incluiu lá de plano, né, do semestre, lá que normalmente
as faculdades utilizam o semestre, na minha época era anual, a graduação, daí quebraram para semestral. Então, semestral, o professor EAD, é aquele cara responsável que ele vai entrar na plataforma EAD, independente de qual for, vai lá e inclui o material, que eles chamam de... tem o plano pedagógico, né, que ele tem que se basear com o plano pedagógico do MEC, depois ele tem que dar aquele plano pedagógico do curso, ele tem que ir lá fazer a da disciplina, né? Que daí depende do semestre, tem várias disciplinas ofertadas. E lá ele vai fazer o conteúdo programático, o professor. Então ele que fala qual é a ementa, qual é o objetivo da disciplina, quais são as características e qual é o dia a dia. Então, vamos supor, tem 20 aulas no semestre, o professor, que é o professor que vai incluir as informações, ele põe lá o que cada pessoa que vai incorporar isso aí, às vezes é até o professor que criou a disciplina no portal EAD, na plataforma, às vezes é ele mesmo que vai utilizar, mas normalmente às vezes é outros que utilizam. Mas então esse professor inclui todas as informações, né, das emendas que eu comentei, e dia a dia o que cada um vai ter que incluir. Daí o tutor, isso aí normalmente tem as videoaulas, né, 100% EAD, às vezes não tem a presença do professor. O professor fez as gravações das aulas, parecido com o nosso, né? Faz as gravações das aulas, disponibiliza um material de atividades, apresentação, projeto, o que for. E daí esse tutor, que é o tutor online, que eles chamam, é aquele que vai auxiliar, vai ser o mediador entre o professor e o aluno, que nem foi falado. Então, tudo aquilo que o professor incluiu, é ele que vai ficar controlando. E vai passando para o professor o que está acontecendo. Semana passada eu não consegui dar esse conteúdo, fui até metade, mas na outra semana, como o conteúdo é menor, eu vou conseguir finalizar aqui e dar o conteúdo da semana que vem. Então, ele que tem que controlar tudo, controla as atividades dos alunos. Então, até dia sexta-feira agora, todos os alunos têm que entregar a atividade 3. É ele que vai controlar. Então ele deixa mais ou menos mastigado para o professor. Não significa que o professor é aquele que não faz nada. Pelo contrário, porque tudo que é dar de errado e bucha, o tutor simplesmente repassa para o professor e é o professor da disciplina que tem que resolver. Então, em resumo assim, o tutor ele põe em ação o plano que o professor... Isso. O tutor normalmente não faz isso daí, ele não cria a disciplina, não inclui as informações. Faz a coisa mas ele controla, né, tudo que foi colocado lá, que o professor ofertou para aquele semestre, ele tem que ser aquele mediador que vê se os alunos estão fazendo, entregando. Que os caras vão fazer. Se semana a semana está indo certinho, se não está pulando semana, ou está não passando toda a informação que o professor pediu. Então o professor falou, na semana que vem você tem que passar esses 3 itens aqui de aula e fazer 2 atividades. Daí dá algum problema, atraso, o professor das 3 faz 2 só. Ele tem que informar o professor que não conseguiu as 3. Quando ele vai fazer a saúde, não pode tá o conteúdo programático lá, isso aqui para mim, o tutor chega e fala, isso aqui não é importante, eu nem vou passar, não. Porque o professor sabe que tudo que ele passou é importante. Se caso der algum problema, não dá tempo, a quantidade de conteúdo que você passou é muito superior à quantidade de hora-aula, daí o professor, às vezes, isso aí é difícil acontecer. Mas quando é uma disciplina nova, às vezes, e não tem nenhum parâmetro, pode ser que erre em algum momento. Mas daí, nesse meio tempo, não pode falar que deu esses problemas aqui, eram 20 atividades dos 20 dias de aula, eu consegui só 10, tá, professor? Isso aí na última semana de aula. Nossa, nunca mais você vai ser tutor desse professor e às vezes nem da faculdade onde seleciona. Mas então tem que, assim que acontecer o problema, tem que informar o professor e o professor corrigir. Então o professor, nesse caso, ele é superior ao tutor, né? Sim. E o tutor é o mediador entre ele e os alunos, para não deixar nada passar. O tutor, por um acaso, vem da palavra tutorial, não? De certa forma. Na verdade, o tutorial seria um tutor, só que sem o tutor. Então, o tutor é um tutorial vivo que os alunos seguirem o que ele fala, basicamente. É o cara que auxilia os alunos para não deixar perdido, né? Por exemplo,
empresa contrata um funcionário novo, ele entra perdido, não entra. Então, é aquele que auxilia, fala, ó, a cozinha aqui, Geralmente é aqui onde RH. você deixa a sua bolsa, o restaurante que você vai usar é esse, a hora da saída é aqui, você sai por essa portaria, Isso aí entra é- por essa. Então, seria é aquele tutor. que deixa fácil para o aluno estudar, fazer as atividades e tal, para o aluno não perder muito tempo, putz, que aula tá, o que eu tenho que fazer, qual é a atividade que eu tenho que entregar. Então, todos os e-mails que são enviados primeiro para o tutor, só quando o tutor não consegue responder, né, não consegue saber o que é, qual é a ação ele tem que tomar, daí ele aciona o professor, tá? Mas também tem faculdades que utilizam professor-tutor. Que faz Daí os o dois professor-tutor faz os 2 papéis. Então, ele é aquele que inclui toda a característica da disciplina lá, todo o conteúdo, emenda, objetivo, e depois ele fica nessa fase de auxiliar o aluno. O que acontece aí é que se caso der algum problema, é ele mesmo que vai resolver. Entendeu? Só que às vezes o que acontece? Um professor, às vezes, ele cuida de mais de uma disciplina. Então, no mesmo horário, ele fez 3, 4 disciplinas, fez toda a emenda, todo o conteúdo. Então, ele é responsável por 3 disciplinas. Ele não consegue, ao mesmo tempo, né, ficar lecionando 3 disciplinas com 3 turmas diferentes. Daí teria o tutor, e daí, conforme desse algum problema, ia reportando a esse professor que ia fazendo as correções. Tá? Mas são esses aí. O professor tutor é novo, digamos assim, mas é aquele que tanto faz a inclusão quanto auxilia os alunos aí. Então, Show de ele bola, inclui. Uma baita aula aí do mestre Wander. Mestre ou doutor? Tô doutorando agora, né? Doutor só quando eu fizer uma graduação de Direito, daí eu já saio de... Tem que chamar o senhor de doutor, então. Não, vai demorar ainda. Ou medicina. Começando agora, ou medicina, né? Ou fazer algum outro curso aí. Top. Então é isso aí. Acho que tem alguma dúvida aí? Bate-papinho, né? Tranquilo. Só uma trocação de ideia aí. Papo Tá. interessante, legal. Então o assunto era isso aí, né, pessoal? Só para dar uma ideia do que é professor, do que é um tutor e o instrutor digital, que está forte também no mercado, que são os profissionais que usam do tempo, né, para lecionar Exatamente, um inclusive, conhecimento técnico. Então. inclusive às vezes o cara que é desenvolvedor de câncer, né, ele fala, não quero mais isso. E ele ele gosta de ensinar, tem uma opção aí, tá em alta, né, pessoal? Tem bastante gente buscando aprender sobre o mercado de desenvolvimento, que está bem aquecido, né, a gente vê aí no dia a dia. Então é uma opção também de profissão, né? O cara... Mas tem que ter um conhecimento. Então ele vai ensinar pessoas, formula de um curso e... É muito, muito importante, né? Essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, ainda mais em um momento que está todo mundo remoto, todo mundo trabalhando longe. Então é importante que essas pessoas estejam dispostas a ensinar, a transmitir o conhecimento, que quando o remoto é muito mais difícil você ter contato com outras pessoas que também são mais seniores em relação a você. A grande coisa que facilita a nossa área é que você precisa de um computador, um lugar para sentar e à vontade ali, né? E à vontade. Isso que é top, né? É isso aí. Show de bola. Daí o que muda é a criatividade, carisma, né? Quando o cara consegue. Aí é se o cara particular, cada um faz o... tem uma criatividade melhor que o outro, às vezes nem é o conteúdo É a forma que divulga. melhor, às vezes é o jeito que faz a publicidade. Exato. Né? Porque a concorrência está aí, né? Sim. Não significa que quem tem menos view é pior do que aquele que tem muito mais. Às vezes O cara só não acertou ali teve a sorte do momento ser reconhecido e tal. Pode acontecer isso aí também. Sim. Beleza? Então acho que é isso aí, né? Obrigado. Fechou. Então, Valeu, Lucas. Lucão. Nós estamos juntos. Pessoal, então a gente finaliza mais um IVCast aqui da Faculdade V2. Então na próxima semana estaremos de volta aqui, eu e o Gabs, para mais um IVCast. Valeu, pessoal. Até Falou. mais aí. Tchau. Tchau, tchau.